Livro Onde Está Deus Durante a Minha Tempestade, de Kenneth Wayne Hagin. Capítulo 5. Na tempestade, pense em Deus. Há momentos de tribulação na vida do cristão em que somos confrontados com o seguinte pensamento: existe mesmo alguma bênção em viver para servir a Deus? Não estou afirmando que devemos ceder a tais pensamentos e jogar a toalha ou nos afastarmos do Senhor. No entanto, quando vivenciamos uma situação difícil, o inimigo nos bombardeia com dúvidas, frustração e confusão. Algumas vezes, por estarmos sobrecarregados, temos a sensação de que as forças do maligno são maiores do que o poder do Altíssimo. Muitas pessoas ao nosso redor prosperam e agem como se não tivessem o mínimo de zelo pela palavra de Deus, enquanto os justos parecem ficar sem recompensa. Embora blasfeme contra o Senhor continuamente, o ímpio progride em tudo o que faz. É possível que alguém fique tentado a questionar: tem alguma coisa errada nisso? Será que estou do lado certo? Talvez você me diga: Reverendo Hagin, isso me parece pouco provável. Todavia, essa foi a atitude da maioria dos habitantes de Judá quando o profeta Naum escreveu a seguinte passagem sob a inspiração do Espírito Santo. Naum 1, do 7 ao 9, NVI. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. O Senhor acabará com tudo o que vocês planejarem contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez. Aquele povo passou por tempos difíceis, nos quais tudo parecia dar errado. Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu muitas cidades de Judá de maneira violenta. A população era forçada a pagar tributos ao rei assírio, que mais tarde tentou tomar Jerusalém, mas não conseguiu. Vê 2 Crônicas 32:22. Judá e sua capital, Jerusalém, enfrentavam grandes desafios. Por outro lado, a Assíria e sua capital, Nínive, prosperavam. Você já passou por situação semelhante? Embora vivendo de acordo com a palavra de Deus, as dificuldades não paravam de se abater sobre você? O mesmo, entretanto, não acontecia com as pessoas à sua volta, pois ainda que imersas em uma vida ímpia, elas progrediam sobremodo. Eu acho que todos nós, em algum momento, já passamos por uma circunstância parecida. Em tempos assim, precisamos clamar por uma ajuda extra da palavra do Senhor. Temos a sensação real de que o mal está prevalecendo, mas isso é apenas um sentimento, não um fato. E como tal, precisa submeter-se à eterna verdade da sagrada palavra de Deus. Naum afirmou: mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Versículo 8. Os cidadãos de Judá estavam presos àquela situação. As pessoas se sentiam indefesas, desesperadas e paralisadas. Todavia, o profeta lhes deu esperança. Ele deve ter lhes dito algo como: apesar de parecer que o inimigo vencerá, o jogo ainda não acabou. Não desanimem, continue crendo em Deus. O povo de Deus pensava que nunca mais seria próspero como outrora e não se livraria da situação na qual se encontrava. Então o Altíssimo, por intermédio de Naum, assegurou-lhes: eu vou dar um fim em Nínive. Com isso, o Senhor estava dizendo: o seu inimigo pode parecer venturoso agora. Entretanto, virá o dia em que ele cairá. E de fato, Deus levou o julgamento sobre Nínive. De acordo com alguns historiadores, a queda dessa cidade em 612 a.C. aconteceu logo após a profecia de Naum. Os perigos de uma religião morta.
Nas Escrituras, Nínive representa uma religião apóstata, ou seja, que abandonou as suas crenças fundamentais. Assim como essa cidade se curvou para destruir Jerusalém, religiões apóstatas tentam fazer o mesmo com o verdadeiro cristianismo. Lembre-se de que o profeta Jonas havia pregado para Nínive muitos anos antes. O povo se arrependeu e o julgamento de Deus foi adiado. Tempos depois, todavia, o modo de agir dos habitantes daquela cidade não refletia a contrição do passado. O apóstolo Paulo identifica esse tipo de atitude naqueles que demonstram uma aparência de piedade, mas negam a eficácia da palavra de Deus. Vê 2 Timóteo 3,5. E ainda completa: destes afasta-te. O Senhor nos alerta para a existência de pessoas que se dizem cristãs, mas que renunciam a princípios bíblicos. Em outras palavras, elas podem parecer idôneas, porém a vida delas não reflete o verdadeiro evangelho. Elas aparentam ser piedosas, mas contestam por meio das suas ações o poder das Sagradas Escrituras. Existe uma grande diferença entre a religião e o cristianismo verdadeiro, ou seja, a salvação por intermédio de Cristo. A religião propõe uma infinidade de regras a serem seguidas, a fim de que se chegue a um patamar espiritual. Assim, a pessoa se torna escrava das normas. Entretanto, a verdadeira salvação foi conquistada por Jesus na cruz e convida todos a receberem esse dom gratuito, alcançando assim a liberdade. Compreenda, não estou afirmando que, ao receber a salvação eterna, você deixa de se importar com seu comportamento ou de seguir algum código de conduta, pois não existe o certo e o errado. Estou dizendo que o dom gratuito da salvação, por intermédio de Cristo, nos leva a um viver correto diante do Senhor. Você não está preso às leis dos homens, mas sim à eterna lei do amor e da graça de Deus pela fé. Vê João 13,34 e Efésios 2,8. Olhe para o alto. No meio de uma grande provação, você não precisa de uma pessoa apontando todos os seus erros ou lhe indicando um manual de como ser bem-sucedido. Você só precisa saber de qual lado está, afinal. Deus é maior do que qualquer desafio que possa surgir. Geralmente, as pessoas ficam desanimadas e não conseguem manter uma atitude positiva perante as tribulações. Às vezes, a vergonha faz com que olhem para baixo em vez de olharem para o alto. Seja qual for o motivo, elas precisam saber que não devem fugir de Deus nas dificuldades. Na verdade, devem fazer justamente o contrário. Essa é a hora de correr para Ele em busca das respostas tão necessárias. Em todos os relatos das Escrituras, independentemente da provação ou das circunstâncias ao redor, aqueles que conheciam a Deus e compreendiam seu grande amor nunca cogitaram fracassar. Eles nem mesmo pensaram que não conseguiriam superar os problemas. Foram capazes de ver além das circunstâncias, além da esfera do visível, e se concentraram no que era invisível aos olhos. Eles focalizaram a vitória prometida pelo Altíssimo e se prepararam para recebê-la. Estavam reforçados pela fé e confiança no Senhor, e prontos para se manterem otimistas, apesar das condições desfavoráveis. Recordo-me de uma história parecida sobre um treinador de beisebol. Em um dos jogos, a equipe começou a ficar para trás no placar. Na verdade, ela não tinha conseguido muitas vitórias naquela temporada. O treinador entrou no vestiário para dar uma palavra de ânimo ao seu time e disse: "Não é hora de atitudes pessimistas." Um dos jogadores perguntou: "Treinador, pessimista? Quer dizer que achamos que o nosso time vai perder?" É uma boa definição para o termo, não é mesmo? Pessimismo é agir ou pensar como se fosse perder. A voz do pessimismo sussurra: "As coisas estão difíceis. Nós não vamos conseguir dessa vez.
ela assombra e perturba as pessoas para que elas desistam antes mesmo de entrar na batalha. Eu gosto de uma canção chamada I Cannot Be Defeated, Eu Não Posso Ser Derrotado, do Kenneth Copeland. Essa música é importante para mim, pois os seus versos descrevem o meu modo de viver. Há anos, um dos meus lemas tem sido: eu não posso ser derrotado, eu não vou desistir. Eu já passei por muitas provações na vida, mas em cada uma delas eu sempre soube que Deus tinha me preparado um caminho. Por isso, eu recusava a entregar-me à situação e ser derrotado. Nunca devemos desistir da nossa fé durante uma adversidade. O Senhor preparou nosso percurso a fim de que cada um de nós seja bem-sucedido e supere os desafios da vida. Atitudes do tipo, eu não posso ser derrotado e não vou desistir, são para todos nós. O Altíssimo nos fará triunfar sobre toda e qualquer circunstância, se permanecermos firmes. Ver 2 Coríntios 2,14. É preciso se manter no jogo até alcançar a vitória. No texto de Provérbios 24,16, lemos: porque 7 vezes cairá o justo, e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Perceba, o verso não diz que o justo nunca cairá, e sim que, não importa quantas vezes ele fraqueje, ele sempre se reerguerá. Isto é, ele não será abatido, pois não vai desistir. É impossível a pessoa fracassar na vida, ao menos que ela se recuse a crer em Deus. Nas tribulações, devemos proteger o nosso coração e as nossas atitudes das mentiras do diabo, as quais nos desencorajam e enfraquecem. Precisamos estar prontos para contestar os embustes do maligno com a inquestionável verdade da palavra do Senhor. Relembre as vitórias do passado. Quando pensamentos assustadores e confusos invadem a nossa mente, é importante levá-los cativos à palavra de Deus. Vê 2 Coríntios 10,5. Como mencionado antes, também devemos permanecer firmes diante do Senhor. Ver Salmo 46,10. Lembrar as grandes obras que o Altíssimo já fez por mim sempre me ajudou em momentos de desânimo. Passei por muitas situações difíceis e, em todas, os olhos do Altíssimo estavam sobre mim. Pensar em como Ele já me abençoou auxilia-me a olhar para o futuro com esperança e não com desespero. Você pode agradecer a Deus por alguma bênção dele em sua vida? Ele salvou você do pecado? Ele supriu as suas necessidades? Você tem o que comer? Você tem um teto sobre a sua cabeça? Quando as coisas não são do jeito que gostaríamos, muitas vezes nos inquietamos ou reclamamos como se Deus tivesse nos abandonado. Foi assim com os filhos de Israel no deserto depois da saída sobrenatural do cativeiro do Egito. Por meio de atos grandiosos e milagrosos do Todo-Poderoso, os israelitas foram libertos do faraó e dos feitores egípcios. Logo após a libertação, porém, eles começaram a se revoltar e disseram a Moisés: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto a panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para esse deserto para matardes de fome a toda essa multidão. Êxodo 16:3. Toda vez que os israelitas passavam por alguma dificuldade, eles murmuravam e reclamavam de Moisés e do Senhor. Eles não pensavam nas vitórias do passado. Na verdade, parecia até que eles as haviam esquecido por completo. As pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, a nuvem de dia e o fogo à noite, e o maná que Deus fazia chover do céu diariamente para sustentá-los. Por que saber disso é importante para a nossa vida hoje? O apóstolo Paulo afirmou: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós,
1 Coríntios 10, 11, parte A, NVI. O Senhor não apenas quer que aprendamos com o sucesso de homens e mulheres da Bíblia, mas também com os fracassos deles. Um dos erros dos filhos de Israel foi esquecer-se dos grandes feitos do Altíssimo por eles. Devemos sempre nos lembrar de cada vitória que Deus nos deu. Todavia, algumas pessoas esquecem rápido.